hoje vamos falar sobre o surgimento do cristianismo e a filosofia cristã. Agora vamos falar com a repórter Júlia Rosa na Europa. Bom dia, Stephanie. Bom dia, Cairo. Bom, como vocês sabem, na edição de hoje falaremos sobre a filosofia cristã. E eu estou aqui na Europa, onde tudo começou com pensadores principalmente da igreja, como Santo Agostinho, que tentavam conciliar a fé e a razão. Isso mesmo. Eles não buscavam acabar com a religião, mas sim olhá-la de uma forma mais racional. E a partir disso começaram a criar suas teses. Na edição de hoje, vamos conhecer um pouco mais a fundo sobre essa filosofia cristã e também sobre Santo Agostinho. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Júlia! Vamos agora para uma entrevista exclusiva com a nossa repórter Ana Laura e a filósofa Santo Agostinho. Bota na tela! Bom dia, Stephanie. Bom dia, Cairo. Estamos aqui com Santo Agostinho. Nós recebemos muitas perguntas no nosso site e resolvemos convidá-la para uma entrevista. Bom dia. Bom dia. Obrigada pelo convite. Então, vamos lá. Nossa primeira pergunta foi: qual é o caminho para o conhecimento? O caminho para o conhecimento é você conhecer a si mesmo. Conhecendo a si mesmo, você vai obter conhecimento e ele também pode ser obtido pela fé em Deus. Você estabeleceu uma relação entre corpo e alma. Pode descrevê-la? O corpo e a alma são substancialmente diferentes. O conhecimento pelo corpo é algo mutável. Você pode obter o conhecimento através dele, mas não é algo verdadeiro. Já o conhecimento pela alma é algo imutável. Obtendo o conhecimento através dele, você pode chegar à verdade e você pode obter a verdade através de Deus. Obrigada, Santo Agostinho. Para vocês que fizeram algumas perguntas e não puderam ser respondidas, ela vai responder no nosso site. E é isso. Obrigada novamente. É com você, Cairo e Stephanie. Obrigado, Ana Laura. Os vestibulares estão chegando. Você está preparado? Esse assunto pode ser bastante cobrado. E para entendermos melhor, vamos falar com dois professores mundialmente conhecidos, Matheus Queiroz e Maria Eduarda Roriz. Bom dia, Stephanie. Bom dia, Cairo. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o que está acontecendo. O que é o surgimento dessa nova filosofia? Bom, a Idade Média sofreu uma estagnação política e econômica por causa do sistema feudalista, principalmente por causa da Igreja, que inibiu o conhecimento filosófico e sociólogo. O surgimento da filosofia cristã se deu pelos questionamentos feitos à Igreja Católica e pela valorização da razão. Os filósofos medievais acreditavam que as pessoas deviam seguir as verdades católicas, porém por meio da razão. Será que a fé contraria a razão? A filosofia é inimiga da fé? Essas são as principais dúvidas que temos sobre a aproximação da fé e da razão. Bom dia, Cairo. Bom dia, Stephanie. Tudo bem? Hoje nós falaremos sobre patrística. Patrística é um dos conteúdos que tem bastante probabilidade de cair no Enem. Bom, a patrística foi um período da história ocidental marcado pela presença atuante dos chamados padres da igreja. Eles eram responsáveis pela estruturação teológica do cristianismo. A doutrina cristã baseava nos princípios morais e numa fé inabalável na salvação trazida pela morte de Cristo na cruz. Era necessário defender a fé contra os questionamentos pagãos e de outras seitas religiosas. E, por outro, era preciso convencer os romanos, principalmente as autoridades, da pertinência e da legitimidade da doutrina cristã. Inaugurando uma maneira de pensar o cristianismo e buscando instrumentos para justificar a fé e defender a doutrina cristã, utilizaram a filosofia grega e o pensamento helênico, formulando então a filosofia patrística. Santo Agostinho é um dos principais pensadores desse período, promovendo uma interessante e inédita síntese entre a doutrina cristã e o pensamento platônico. É importante lembrar que ele não platoniza o cristianismo, e sim cristianiza Platão. Santo Agostinho estudou literatura, filosofia e retórica. Apesar de sua inteligência e de sua capacidade intelectual, não se mostrou um bom aluno e não se interessou pela língua grega. A filosofia entrou em sua vida com a leitura do livro Hortêncio, de Marco Túlio Cícero. Nesse texto, com um estilo elegante na escrita, ele fala que a filosofia é o caminho para a felicidade. Antes de se aproximar da cultura cristã, Agostinho ele teve uma vida mundana, com vários delírios,
vários pecados e um deles foi uma paixão totalmente proibida, que resultou em seu filho, que mais tarde, depois de sua conversão, ele traz para perto de si. Antes de sua conversão, inclusive, ele se aproximou de outras doutrinas filosóficas, como o maniqueísmo e também as de Aristóteles, lendo as categorias. Porém, ele encontrou muita dificuldade por ter abandonado a linguagem grega durante os seus estudos. O maniqueísmo é uma seita que reivindicava a verdadeira essência do cristianismo. Ela tem uma perspectiva dualista, quanto para o materialismo e pelo racionalismo, o que atraiu bastante Agostinho devido à sua intelectualidade. Bom, o que era essa questão do dualismo? O dualismo, eles acreditavam em bem e mal, e que tudo ao nosso redor foi formado por uma luta entre eles para ver quem iria sobressair. Em 383, Agostinho se afastou dessa doutrina após se encontrar com o bispo maniqueu, Fausto, a quem expôs vários questionamentos, perguntas, dúvidas e não obteve nenhuma resposta, percebendo assim uma fragilidade nessa doutrina. Após se frustrar com o maniqueísmo, ele sentiu tentado a abraçar o ceticismo, mas o grande problema do ceticismo é que ele não pregava uma verdade absoluta. Não existiam umas verdades exatas, devendo a pessoa, portanto, contentar-se com as aparências das coisas, acessíveis somente pela experiência dos sentidos. Porém, o ceticismo deixava algo a desejar ao espírito de Agostinho, como eu já falei, que mais uma vez não encontrara nessa corrente o nome e a consolação de Cristo, embora ainda não tivesse convertido. O neoplatonismo. Agostinho, nessa época, entrou em contato com os escritos neoplatônicos, principalmente os de Plotino, que traziam uma versão mística, mais ou menos assim, podemos dizer, do pensamento de Platão. O neoplatonismo, interpretando conceitos platônicos com um viés cristão, mostrou a Agostinho um novo caminho para suas dúvidas, possibilitando que ele se aproximasse mais do cristianismo. A leitura de Plotino fez com que Agostinho percebesse ser possível compreender de uma forma racional a doutrina cristã, constatando assim que não era só para pessoas ignorantes ou de um intelecto mais fraco, assim como ele dizia ser. Sendo possível elaborar a partir do cristianismo uma teologia robusta e racionalmente sustentável. Bom, em seu livro Confissões, Agostinho relata um momento de angústia e de inquietude do seu espírito, que ele estava durante um passeio pelo seu jardim. Durante esse passeio, ele ouve uma voz de uma criança que fala tole leger, que é tome lê. E ele fala no seu livro a seguinte parte: persuadi-me de que Deus só me mandava uma coisa, abrir a Bíblia e ler o primeiro capítulo que encontrasse. E assim ele fez, tomou a Bíblia e abriu, caindo em uma passagem da carta de São Paulo aos Romanos. Comportemo-nos honestamente, como em pleno dia, nada de orgias, nada de bebedeira, nada de desonestidades nem de soluções, nada de contendas, nada de ciúmes. Ao contrário, revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e não façais caso da carne, nem lhe satisfaz os apetites. Após esse episódio, ele pediu demissão, que ele era do seu emprego, que ele era professor municipal, pegou seu filho, sua mãe e alguns amigos e foi para Cassiciaco para meditar e se tranquilizar nisso. Lá, ele foi introduzido na comunidade cristã e abriu as portas da salvação na Páscoa, respeitando os costumes e acabando sendo batizado por um de seus amigos. Logo em seguida, ele voltou para sua cidade e vendeu todas as propriedades da família e abriu uma comunidade monástica. Ele pretendia viver nessa vida monástica até o final. Porém, nenhuma de suas visitas à igreja hipona, contra sua vontade, por vontade do povo, foi conclamado sacerdote, responsável principalmente pelas pregações. Viu-se então obrigado a deixar o ofício filosófico e intelectual e dedicar às funções pastorais. Ele faleceu aos 76 anos de idade, da morte natural, tornando-se santo da Igreja Católica. É isso aí.
Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato com a gente lá no site. Anotaram as dicas, galera? Pode ser muito importante. E agora, para descontrair um pouco, vamos ao plantão da Mafê com as fofocas da semana. Vai! Bom dia, minha gente linda, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para saber um pouco sobre Santo Agostinho. Santo Agostinho, antes de se converter, ele era uma pessoa totalmente mundana, fora dos padrões da sociedade, teve amante. Vocês sabiam disso? E aos 32 anos, foi aí que ela conseguiu se converter para o cristianismo, que foi considerado como uma doutrina para ela, pois ela vivia numa angústia. Obrigado, Mafê. Gostaram das fofocas? Amanhã tem mais. E chegamos ao fim de mais uma edição do Jornal Civil. Tenham todos um bom dia E até amanhã.